Eu tenho como visão central que o objetivo de combater a corrupção em qualquer país do mundo deve ser pautado por duas regras básicas: o fortalecimento da democracia e o fortalecimento das instituições que, conduzidas por servidores públicos de carreira, trabalharão independente dos governos que se sucedam para, representando a sociedade, construir um ambiente efetivo de combate à corrupção. Portanto, devemos sempre, se de fato queremos chegar a resultados cada vez mais fortes de combate à corrupção, devemos sempre combater qualquer discurso demagógico de combate à corrupção, assim como devemos combater toda e qualquer instrumentalização na luta pelo poder da temática da corrupção e do combate à corrupção. É preciso que todas as investigações e ações, porque a impunidade seguramente é um grande motor da corrupção, é preciso que todas as investigações e ações sejam pautadas por aspecto absolutamente republicano, onde a corrupção não sirva como uma bandeira antipolítica, contra a política, onde a corrupção não sirva como bandeira anti-serviço público e anti-Estado, e que, portanto, o combate à corrupção também não sirva como arma para seletivamente combater um partido político, por exemplo. Eu sou do PT, como foi anunciado ao me transferirem aqui a palavra. E este discurso fascista e unilateral que alguns setores da sociedade têm adotado, de combater o PT como partido político, definindo a pecha de corrupção contra um partido político, atrapalha enormemente o combate à corrupção. A corrupção está no meio empresarial, a corrupção está dentro da política, a corrupção está dentro do serviço público, a corrupção existe em todos, ou praticamente todos, para não cometer aqui o erro da generalização, a corrupção existe em quase todos os partidos políticos. Peguemos o exemplo da Lava Jato. Os 3 partidos com mais parlamentares sendo investigados são nesta ordem: o PP, Partido Progressista, o PMDB e, em terceiro lugar, o PT, para minha enorme infelicidade. Eu quero que todos sejam julgados, todos dentro da lei, todos dentro do devido processo legal. Que ninguém seja condenado a partir de vazamentos ilegais e de manchetes de jornais. É preciso investigar com força a corrupção no meio empresarial. Não há corrupção sem corruptores, sem políticos que se corrompam e sem servidores públicos que são minoria, franca minoria, que se envolvam com a corrupção. Nós estamos vivendo um momento muito negativo para a democracia brasileira. Eu respeito as diferentes opiniões que circulam no país, mas, na minha opinião, e na opinião de milhões de brasileiros, o golpe de Estado que está em curso no país neste momento atrapalha a manutenção da normalidade institucional e, portanto, atrapalha o combate à corrupção, que é um dos motivos... Senhor presidente, é um dos motivos pelos quais estamos reunidos hoje aqui. Ao rasgar a Constituição, no que diz respeito à tentativa de cassar o mandato de uma presidenta da República democrática e legitimamente eleita, sem comprovar um crime de responsabilidade com dolo, nós abrimos canais
de enfraquecimento das instituições no nosso país. Aliás, eu disse desta tribuna muitas vezes, e vou repetir hoje pela importância do momento, senhor presidente. Evidente que diferentes parlamentares votaram a favor daquilo que chamam de impeachment e eu chamo de golpe, não briguemos por conta da palavra, a democracia vai debater pela muito ordem, esse senhor tema. presidente. A sessão é sobre as 10 medidas ou é sobre o impeachment, presidente? Nós estamos aqui para decidir alguma coisa importante para o nosso país. Eu não vim aqui para escutar sobre o golpe ou sobre o impeachment, eu vim aqui para falar de umas 10 medidas. E eu gostaria de ser respeitada pela minha opinião. Exatamente. O debate é para as 10 medidas, deputado. E eu vou concluir dizendo, presidente, que ninguém pode vir ao parlamento brasileiro, e muito menos dentro da sociedade brasileira, impedir alguém de expressar uma opinião. Eu sei que a opinião de algumas pessoas o senhor tem todos os dias para expressar sua opinião. Hoje o tema é outro. Presidente, eu só gostaria, de ter a possibilidade de expressar dentro de um ambiente democrático, dentro do parlamento brasileiro, que é um espaço onde, como em toda a sociedade, devem circular diferentes opiniões. Eu que apoio estas 10 medidas contra a corrupção, penso que está ocorrendo um golpe no país. E, portanto, em todos os ambientes em que eu entender que devo expressar esta opinião livremente, obviamente não serei censurado por ninguém quanto a expressar a minha opinião. E eu dizia, esta quebra da normalidade institucional no país, ela está e prejudicará seguramente o combate à corrupção no nosso país. Vamos continuar trabalhando e muito para combater a corrupção, de forma republicana, de forma não seletiva, de forma a efetivamente trabalhar todas as questões estruturais que geram corrupção no nosso país e em diferentes lugares do mundo. E a corrupção deve ser combatida, dentre outros critérios e outras formas, pelo fortalecimento de instituições como o Ministério Público, como o Judiciário Brasileiro, como um parlamento que represente de fato a opinião da sociedade, e pedindo uma última colocação, presidente, por conta da dificuldade gerada que me impediu de colocar uma última posição, eu não tenho nenhuma dúvida de que uma das iniciativas mais importantes que a democracia brasileira precisa tomar para combater a corrupção é realizar uma profunda reforma política e eleitoral no nosso país. E digo mais, com todo o respeito aos meus colegas parlamentares, este parlamento não fará a reforma política. Este parlamento é eleito por estas regras e demonstrou inúmeras vezes o seu conservadorismo ao não fazer a reforma política ao longo das últimas décadas, pode-se assim dizer. E, portanto, eu defendo que o povo brasileiro precisa, na minha avaliação, lutar por uma constituinte exclusiva para realizar a reforma política e eleitoral que o nosso país precisa. E com isso, concluo a minha participação, presidente, nesta importante audiência pública, reafirmando o meu respeito à pluralidade de opiniões que circulam no nosso país, para que todos nós possamos, de fato, viver dentro de uma democracia, presidente. Muito obrigado.